O milagre que mudou a vida de Larissa, da alergia à libertação no altar da fé. Larissa sempre foi uma mulher forte, mas nos últimos 2 anos, sua vida havia se tornado um verdadeiro martírio. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela descobriu uma alergia severa à soja que, aos poucos, foi se agravando até se tornar uma prisão. Não era apenas uma coceira ou um desconforto passageiro, era uma reação violenta que a deixava com o rosto inchado, lábios rachados, dificuldade para respirar e, nas crises mais fortes, até desmaiando. Médicos receitaram remédios caríssimos, dietas restritivas e alertaram: evite qualquer contato com soja, mesmo em quantidades mínimas, ou as consequências podem ser fatais. O problema é que a soja estava em tudo, no óleo da comida do restaurante, no tempero industrializado, até na ração do cachorro da família. Larissa passou a viver com medo. Saía de casa com uma bolsa cheia de remédios, evitava jantares com amigos, e até beijar o marido, que comia algo com soja, poderia desencadear uma crise. Seus filhos, de 5 e 7 anos, perguntavam por que a mamãe não podia mais comer pizza ou ir ao parque sem ficar doente. O pior era a sensação de impotência. Até quando vou viver assim, Deus? Ela chorava no travesseiro, enquanto o marido, Carlos, a abraçava sem saber o que dizer. As contas médicas consumiam grande parte do salário dele, que trabalhava como motorista de aplicativo. Larissa, que antes era costureira, teve que parar de trabalhar porque qualquer estresse piorava as crises. A família começou a afundar em dívidas. Foi então que, em um domingo de manhã, enquanto folheava um jornal velho em busca de promoções de supermercado, ela viu um anúncio: Igreja Universal do Reino de Deus, reunião de libertação e milagres. Hoje, 10 horas. Venha e seja livre. Ao lado, uma foto de pessoas com as mãos levantadas, sorrindo, como se tivessem encontrado a resposta que ela tanto buscava. Carlos, e se a gente fosse nessa igreja? Perguntou Larissa, mostrando o papel. Lari, você não acredita nessas coisas, ele respondeu, cético. Não tenho mais para onde correr. Os médicos não têm solução, os remédios não adiantam. Se Deus pode fazer um milagre, que seja lá. E assim, com o coração apertado, mas cheia de uma pequena esperança, Larissa entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O que ela encontrou ali foi diferente de tudo que imaginava. Não era um lugar frio ou cheio de formalidades, era um ambiente vibrante, onde pessoas oravam com lágrimas, outras davam testemunhos emocionados no altar, e os pastores falavam com uma autoridade que parecia vir de outro mundo. Naquele dia, o pastor estava pregando sobre a fé que vence o impossível, e cada palavra parecia dirigida diretamente a ela. Deus não é Deus só dos saudáveis, dos ricos ou dos que não têm problemas. Ele é o Deus dos que estão no fundo do poço, dos que já tentaram de tudo e não encontraram saída. O pastor falava, enquanto batia a Bíblia no púlpito. Mas ele exige uma coisa: fé. Fé que age, que não desiste, que coloca os pés no altar e diz: aqui estou, Senhor, faze comigo o que quiseres. Larissa sentiu algo estranho no peito, como se uma chama acendesse dentro dela. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, ela hesitou. Mas então lembrou do rosto inchado no espelho naquela manhã, das noites em claro com dor, das crianças perguntando se a mamãe ia morrer. Respirou fundo e se levantou. No altar, uma irmã da igreja a recebeu com um abraço apertado. Filha, Deus vai te curar hoje. Disse ela, com uma convicção que Larissa invejava. O pastor ungiu sua testa com óleo e começou a orar. Não era uma oração fraca, mas uma clamoria poderosa, como se estivesse lutando contra algo invisível. Em nome de Jesus, quebra essa maldição. Quebra essa cadeia de doença. Satanás, solta essa mulher, porque ela pertence a Deus. Larissa sentiu o corpo tremer. Não era medo, era como se algo saísse dela. Lágrimas escorriam sem controle, e de repente, uma paz inundou seu ser. O pastor então olhou nos seus olhos e disse: a partir de hoje, você está livre. Mas tem que crer. Não é só vir aqui uma vez, é persistir, é participar das campanhas, é dar o dízimo como prova de que você confia em Deus. A fé sem obras é morta. Ela saiu dali diferente. Não sabia explicar, mas algo havia mudado. Nos dias seguintes, Larissa começou a frequentar a igreja com Carlos e as crianças.
participou da corrente de oração das 12 horas, onde centenas de pessoas se reuniam para clamar por milagres. Levou óleo ungido para casa e, todas as noites, ungia o corpo enquanto orava. Na fogueira santa de Israel, queimou um papel com o nome da doença escrito, simbolizando a destruição daquele mal em sua vida. Mas o maior desafio foi a campanha dos 7 dias de jejum e oração. O pastor explicou que jejuar não era só de comida, mas de dúvidas, de medos, de desânimo. Larissa jejuou pão, doces e, principalmente, a descrença. Todos os dias, ela e Carlos levavam ofertas de fé ao altar, mesmo que fosse pouco. Deus não olha o valor, mas o coração, o pastor sempre dizia. Até que, no 7º dia, algo incrível aconteceu. Era uma sexta-feira, e a igreja estava lotada para a vigília da vitória. Larissa sentia uma expectativa diferente. Durante a oração, o pastor chamou todos os que tinham doenças para beberem um pouco de água consagrada. Ela tomou um gole, fechou os olhos e ouviu o pastor declarar: "Pela fé, você está curada. Agora, vá e coma o que quiser, em nome de Jesus." Larissa saiu da igreja com o coração acelerado. Carlos, que já estava crendo no milagre, sugeriu: "Vamos num restaurante, amor. Pede algo com soja. Hoje é o dia." Ela hesitou, mas então lembrou das palavras do pastor: "A fé sem prova não é fé." Pediram um prato de yakisoba, cheio de molho de soja. Larissa segurou o garfo com as mãos trêmulas, fez uma oração silenciosa e deu a primeira garfada. Nada aconteceu. Ela comeu mais. E mais. E nada. Nenhum inchaço, nenhuma coceira, nenhuma falta de ar. Carlos a olhava com os olhos cheios d'água, e as crianças, sem entender direito, batiam palmas. Larissa começou a chorar. Não de dor, mas de alívio, de gratidão. Deus fez. Deus realmente fez. No domingo seguinte, Larissa subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como havia chegado ali quebrada, sem esperança, e como Deus a havia libertado. Quando terminou, a igreja inteira aplaudiu, e muitas pessoas vieram abraçá-la, dizendo que sua história tinha acendido a fé delas também. Hoje, Larissa não só está completamente curada como voltou a trabalhar, montou uma pequena confecção em casa e, junto com Carlos, são dizimistas fiéis. Eles aprendem na Igreja Universal que a fé não é passiva, é uma batalha. Que Deus honra quem o busca de todo o coração, quem não desiste, quem entrega o pouco que tem como prova de confiança. Muitas pessoas pensam que milagre é só um pum e tudo se resolve, diz Larissa, sorrindo, enquanto ajuda a preparar a ceia do Senhor na igreja. Mas não é assim. É fé, é obediência, é persistência. É como o pastor sempre diz: Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. E a minha parte era crer, mesmo quando tudo dizia que era impossível. Hoje, ela vive para contar que onde há fé, não há limite para Deus. E que a Igreja Universal não é só um lugar de pregações, é um campo de batalhas vencidas, de vidas transformadas, de milagres que a medicina não pode explicar, mas que a fé torna reais. Porque para Deus, nada é impossível. E Larissa é a prova viva disso. Larissa nunca esquece o dia em que entrou pela primeira vez na CCB, arrastando os pés, com o coração pesado como chumbo. O médico tinha sido claro: sua doença é degenerativa. Não há cura. Prepare-se para o pior. Ela ouvia aquelas palavras ecoando na mente enquanto sentava no banco da igreja, olhando para o altar como se fosse a última esperança. E era. Não tinha dinheiro para tratamentos caros, nem forças para lutar sozinha. Mas ali, entre os irmãos que cantavam com fé, algo dentro dela começou a se mexer. Não era emoção passageira, era uma certeza que nascia no fundo da alma: Deus vai me curar. Os cultos se tornaram seu refúgio. Toda terça e sexta, ela estava lá, mesmo quando as dores a deixavam quase imóvel. O pastor orava por ela, impunha as mãos, e Larissa sentia um fogo espiritual queimando suas dúvidas. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade, ela repetia entre lágrimas, segurando o lenço branco como um símbolo de rendição total. Até que veio o dia do milagre. Era uma sexta-feira à noite, um culto de libertação. O pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e foi curada.
A fé não é passiva, ela age, ele disse, olhando direto para Larissa. Ela sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando o pastor chamou os enfermos à frente, Larissa se levantou, trêmula, apoiada na irmã de fé que a acompanhava. Ao chegar ao altar, as dores pareciam ainda mais fortes, como se o inimigo soubesse que aquela seria sua última batalha. Mas ela não desistiu. Ajoelhou-se, fechou os olhos e ouviu o pastor declarar: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura, te libera. Foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Larissa sentiu algo sair dela, uma pressão, um peso que a oprimia há anos. Abriu os olhos, assustada, e percebeu, a dor tinha ido embora. Completamente. Levou as mãos ao rosto, molhado de lágrimas, e começou a rir. Rir de alívio, de gratidão, de uma alegria que não cabia dentro dela. Eu tô curada. Gritou, levantando-se sozinha, sem nenhuma ajuda. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Alguns choravam, outros dançavam. O pastor sorria, sabendo que aquele era mais um troféu de Cristo. No dia seguinte, Larissa foi ao médico. Os exames, que antes mostravam um quadro irreversível, agora não indicavam nenhum vestígio da doença. O médico, incrédulo, balançou a cabeça: isso não tem explicação científica. Ela apenas sorriu e respondeu: mas tem explicação espiritual, Jesus me curou. Hoje, Larissa não só testemunha seu milagre como ajuda outros a crerem no deles. Ela faz parte do grupo de visitação da igreja, levando esperança a hospitais e casas onde a dor parece não ter fim. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, diz, segurando as mãos de quem está sofrendo. Basta crer e não desistir. Porque na CCB, ela aprendeu que milagre não é sorte, é uma promessa. E que quando Deus age, Ele não faz pela metade. Ele transforma. Ele restaura. Ele faz novo. E Larissa é só mais uma entre milhares que podem dizer: eu era cativo, mas Jesus me libertou. Eu estava doente, mas Ele me sarou. Eu tinha medo, mas agora tenho fé. Porque onde há um altar, há poder. E onde há fé, não há doença que resista. Larissa nunca esqueceu o dia em que voltou à igreja pela primeira vez depois da cura. O templo estava cheio, os hinos subiam ao céu como uma oração só, e ela sentiu o chão tremer debaixo dos seus pés não por medo, mas pela certeza de que aquele era um lugar sagrado. Quando o pastor chamou os que queriam dar testemunho, ela levantou a mão sem hesitar. Não havia mais vergonha, nem dúvida. Só gratidão. Eu vim aqui há alguns meses arrastando os pés, com dor nas costas que nem remédio forte segurar, começou, a voz firme apesar da emoção. Os médicos disseram que era para sempre. Mas Jesus disse: eu basta. E quando Ele fala, até a medicina se cala. O templo explodiu em glórias a Deus. Muitas pessoas choravam, outras levantavam as mãos em adoração. Uma senhora na última fileira, com um lenço na cabeça e os olhos brilhando, murmurou: Senhor, faz isso comigo também. E foi assim que Larissa descobriu seu chamado. Não era só para receber, mas para levar. Toda semana, ela agora visita o Hospital das Clínicas, onde antes era paciente. Entra nos quartos com um sorriso e uma Bíblia na mão, contando sua história para quem já perdeu a esperança. Tem uma moça lá, a Dona Maria, com câncer no estágio 4, ela conta aos irmãos da igreja. Ela me pediu para orar por ela. Eu orei, e na semana seguinte, os exames mostraram que o tumor tinha diminuído. Os médicos não entendem. Mas a gente entende, não é? Seu marido, que antes reclamava das reuniões longas e das ofertas, hoje é quem a acompanha nas visitas. Eu vi a minha mulher sofrer e não tinha jeito, admite ele, enxugando uma lágrima. Mas quando vi ela dançando na igreja, sem dor, sem muletas, sem nada, aí eu entendi. Não é religião. É realidade. Agora, os dois oram juntos pela manhã, antes de sair para trabalhar. E não é raro verem o Carlos, que era cético, colocando as mãos nos ombros de alguém e dizendo: irmão, Deus vai te curar. Eu vi de perto. A transformação de Larissa não parou nela. Sua mãe, que há anos lutava contra a depressão, começou a frequentar os cultos depois de ver a filha sarada. Eu pensava que Deus tinha me esquecido, confessa a Dona Rosa.
Mas quando vi minha filha de pé, cantando, eu soube, se ele fez por ela, pode fazer por mim. Hoje, ela serve no departamento de crianças, contando histórias bíblicas com tanto entusiasmo que as crianças não querem ir embora. Até o médico de Larissa, um homem sério que nunca falava de fé, teve que reconhecer. Não tenho explicação científica para o que aconteceu, disse-ele na última consulta, olhando os exames limpos. Mas se foi sua fé que te curou, então continue nela. Larissa sorriu e respondeu, não foi minha fé, doutor. Foi a fé dele em mim. Porque quando a gente não tem mais forças, é ele quem segura a gente. Agora, toda vez que alguém na igreja conta um milagre, Larissa está lá, aplaudindo, chorando, abraçando. Porque ela sabe que cada história é um pedaço da sua própria. E quando perguntam como ela tem tanta certeza, ela aponta para o altar e diz, olha ali. Aquilo não é madeira. É o lugar onde Deus encontra a gente. Onde o impossível vira já está feito um ponto. E assim, Larissa segue não como uma ex-paciente, mas como uma guerreira. Não como quem recebeu um milagre, mas como quem agora carrega outros nas costas em oração. Porque na CCB, ela aprendeu que a cura não é só do corpo. É da alma, da família, da vida. E que quando Deus começa a agir, não tem doença, nem dúvida, nem desespero que resista. Porque onde há um altar, há poder. E onde há fé, até o que estava morto ressuscita. Larissa não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo. Um dia, enquanto ajudava a organizar a campanha do óleo sagrado na igreja, uma mulher chamada Marisa chegou até ela com os olhos cheios de lágrimas. Segurava no colo um bebê de poucos meses, pálido e fraco, com um tubinho de oxigênio no narizinho. Irmã, os médicos disseram que meu filho não vai resistir até a noite. Ele nasceu com o coração doente, e já tentaram tudo. Mas eu não vou sair daqui sem ver o milagre, falou com a voz trêmula. Larissa sentiu o coração apertar. Lembrou-se do dia em que também chegou ali sem esperança, só com uma fé pequena como um grão de mostarda. Abraçou Marisa e o bebê, e sem hesitar, disse, vem comigo. Levou-a até o altar, onde já estavam várias irmãs em oração. Juntas, impuseram as mãos sobre a criança e começaram a clamar. Não eram palavras bonitas ou longos discursos, era o grito de mães que não aceitavam a derrota. Senhor, o Senhor é o mesmo que curou a mim. Que ressuscitou a filha da viúva. Que abriu os céus para Elias. Tocou em mim, e hoje toco neste menino em teu nome, Larissa orava, com lágrimas escorrendo. De repente, o bebê mexeu as perninhas de um jeito que não fazia há dias. Marisa soltou um grito, ele está respirando melhor. Olha, o rostinho dele já não está roxo. As irmãs começaram a louvar, e o choro virou alegria. Quando levaram o menino de volta ao hospital para novos exames, os médicos não acreditaram no que viram. O coraçãozinho, que antes mal bombeava sangue, agora batia forte. Os tubos foram retirados, e em menos de uma semana, o bebê recebeu alta sem cirurgia, sem remédios novos, só com a marca de um Deus que ouve o clamor do seu povo. Marisa voltou à igreja no domingo seguinte com o filho nos braços, saudável e sorridente. E quando subiu ao púlpito para dar o testemunho, apontou para Larissa e disse, esta irmã aqui não só recebeu seu milagre, ela se tornou um canal dele. Porque na CCB, ninguém sai curado sozinho. A gente leva a cura e volta com mais alguém para ser abençoado. Agora, toda terça-feira, Larissa e Marisa se encontram na campanha do óleo. Não como duas mulheres que quase perderam tudo, mas como duas guerreiras que sabem, o altar não é só um lugar de pedidos, é um campo de batalha onde o inimigo é derrotado. E cada vez que alguém novo chega com dor no coração, elas contam suas histórias não como algo do passado, mas como uma prova viva de que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Porque na CCB, milagre não é exceção, é rotina. E quem já viu o impossível virar realidade uma vez, não teme esperar pelo próximo. Afinal, onde há um altar aceso, há sempre uma nova história de vitória para ser escrita. E Larissa, com as mãos ainda marcadas pelas cicatrizes da batalha, sorri e diz, o melhor ainda está por vir. Porque Deus não para. E a gente também não. Naquela mesma semana, um jovem chamado Rafael chegou arrastando os pés até a campanha do óleo. Seus olhos estavam vazios, como se a esperança tivesse secado dentro dele. Havia perdido o emprego, a namorada o deixará, e as dívidas o sufocavam.
Já tentei de tudo, ele murmurou para Larissa, enquanto seguirá as mãos dela, marcadas por aquelas cicatrizes que agora brilhavam como medalhas de uma guerra vencida. Larissa não ofereceu palavras bonitas. Só olhou nos olhos dele e disse: Você veio ao lugar certo. Aqui, Deus não só ouve, ele age. E o levou até o altar, onde o óleo ungido já brilhava sob a luz das lâmpadas, como se estivesse esperando por ele. Quando o obreiro impôs as mãos sobre a cabeça de Rafael, algo mudou. Não foi um raio, não foi um trovão, foi uma paz tão profunda que ele sentiu o corpo tremer. As lágrimas vieram sem aviso, e com elas, uma certeza que não vinha dele: tudo vai mudar. Naquela noite, Rafael sonhou com um número. Um número de telefone. Ao acordar, hesitou até lembrar das palavras de Larissa: Deus fala de jeitos que a gente nem imagina. Discou. Do outro lado, uma voz surpresa: era o gerente de uma empresa que, por um erro no sistema, havia perdido seu contato há meses. Estávamos justamente precisando de alguém com seu perfil, disse o homem. Pode começar segunda-feira? Rafael voltou à igreja no domingo seguinte não mais como um derrotado, mas como um testemunho vivo. E quando subiu ao púlpito para contar o que Deus fizera, Marisa, lá nos bancos da frente, sorriu e cochichou para Larissa: Viu? Mais um que descobriu que o altar não é ponto final, é ponto de partida. Porque na CCB, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada vida transformada vira uma semente, e cada semente vira um novo milagre. E assim, entre lágrimas de gratidão e risos de quem já viu o impossível, a campanha do óleo segue não como um evento, mas como um farol. Porque onde há fé, Deus não apenas escuta. Ele escreve o final feliz. E o melhor: sempre tem mais uma página para ser escrita. O milagre se completou quando Rafael, na segunda-feira, entrou pela porta da empresa com o currículo na mão e o coração cheio de Deus. O homem que o contratara nem precisou ver os papéis. Eu já sabia que você era a pessoa certa, disse, apontando para uma placa nova no corredor: gerente de projetos, bem-vindo, Rafael. Era o cargo que ele sonhara anos atrás, antes das dívidas, antes do desespero. E ali, entre apertos de mão e sorrisos, ele soube: Deus não só abriu a porta, ele preparou a mesa. Naquela noite, ao chegar em casa, Rafael encontrou um envelope sob a porta. Dentro, uma carta de Marisa: lembre-se, o milagre não foi o emprego. Foi você descobrir que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está escrevendo uma história maior. E você é o protagonista. Ao lado, um frasco pequeno de óleo, igual ao que ungir a sua testa na campanha. Para quando precisar lembrar, o ponto de partida é sempre no altar. A lição ficará clara como o sol da manhã: a fé não é um pedido desesperado, mas uma aliança. Deus não muda as circunstâncias apenas, ele muda quem somos dentro delas. Rafael aprendeu que o anão de ontem era proteção para o assim de hoje. E que, na CCB, os milagres não são exceções, são a regra para quem persiste em crer. Agora, toda vez que ele passa o óleo nas mãos antes de uma reunião importante, sorri. Porque sabe, a história não acabou. Ela só ganhou mais um capítulo e Deus já está escrevendo o próximo. Senhor, aqui estou. Usa-me. E assim, entre o óleo e a oração, a vida segue, multiplicando milagres.